Bom dia, meus amados irmãos, amadas irmãs. Depois de termos desfrutado da mesa do Senhor, fazendo em memória dele, nos lembrando que foi um mandamento dele, pedindo a nós que fizéssemos isso até que ele volte, até que ele venha. Hoje, nós vamos entrar em Apocalipse capítulo 12, que nos fala do arrebatamento. Mas antes de penetrarmos em Apocalipse capítulo 12, gostaria de compartilhar com os irmãos uma visão bíblica a respeito do arrebatamento. Porque há muitas escolas no meio cristão, há muitas linhas sobre essa questão do arrebatamento, e nós gostaríamos de mostrar dentro da palavra de Deus a linha que nós achamos a mais adequada. No que diz respeito às coisas da volta do Senhor, a Bíblia nos mostra vários itens, vários pontos, mas a Bíblia não fala de detalhes. Ele nos dá uma ideia do que vai acontecer. E essas várias linhas a respeito do arrebatamento foram surgindo ao longo dos tempos. E em todas essas linhas, houve servos de Deus, homens experientes na palavra, que defenderam cada um a sua linha. Mas hoje, com o decorrer do tempo e com o avanço da revelação, nós temos uma visão mais ampla, mais clara a esse respeito. E como eu acabei de falar, nenhum de nós tem coragem de falar que isso é alguma coisa definitiva. O que nós podemos falar é, até aqui, nós achamos que é assim. Correto? Porque se a Bíblia não entra em muitos detalhes, quem somos nós para tentarmos adivinhar? Deus nos mostra uma coisa, que vai haver arrebatamento, vai, tá? Agora, quando vai haver, ou tudo, é o que nós vamos agora comentar, para termos uma visão a esse respeito. Há essencialmente três grandes linhas. A primeira linha fala do arrebatamento de toda a igreja, de todos os salvos, antes da grande tribulação. É a chamada escola pré-tribulacionista. Há uma outra linha que fala que toda a igreja vai passar pela grande tribulação e que será arrebatada, toda a igreja será arrebatada após a grande tribulação, é a escola pós-tribulacionista. E há uma terceira linha, uma terceira escola, que fala que os arrebatamentos serão parciais. Haverá arrebatamento antes, durante e no final. Nossa visão, essa visão do arrebatamento parcial, em várias vezes. E esperamos que ao longo das nossas comunhões, nós possamos deixar isso claro. E o que eu falei, a nossa interpretação até o momento, correto? E há razões para isso. O arrebatamento, como nós falamos, de acordo com a nossa visão, será
em arrebatamentos parciais. Primeiramente, começando com o arrebatamento dos vencedores, e depois nós teremos o arrebatamento da maioria dos santos. E ao longo das nossas comunhões, nós vamos mostrar os versículos para que os irmãos fiquem claros. Quando nós falamos que haverá dois aspectos do arrebatamento, primeiro o arrebatamento dos vencedores, depois o arrebatamento da maioria dos santos, nós não estamos dizendo que vai haver somente dois arrebatamentos, dos vencedores um e da maioria dos santos outro. Não. Por quê? Porque mesmo no arrebatamento dos vencedores, a Bíblia mostra pelo menos 3 categorias de arrebatamento de vencedores. Nós temos o arrebatamento do filho varão, tá? É o que está em Apocalipse capítulo 12. Nós temos o arrebatamento do filho varão é composto pelos vencedores que já dormiram, que já morreram ao longo da história. Nós temos o arrebatamento dos vencedores vivos, que é o arrebatamento das primícias. Isso está em Apocalipse capítulo 14, nos versículos 1 a 5. Então, no capítulo 12, nós temos o arrebatamento do filho varão, que nasce de uma mulher muito especial, que é mencionada. Depois nós vamos entrar em detalhes, porque nós agora estamos dando um panorama, certo? E esse filho varão é o que sai dessa mulher. Essa mulher nós chamamos de mulher universal. Depois nós vamos dar os detalhes, tá? E o nascimento do filho varão é a ressurreição desses vencedores, que serão arrebatados até o trono de Deus. Tá certo? E como nós sabemos que eles são os vencedores, que esse arrebatamento se refere a vencedores, porque Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz: eles, pois, o venceram, isto é, venceram o diabo, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então são, como diz assim, foram pessoas fiéis até a morte, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles venceram o inimigo, certo? Então, nós podemos ver ao longo da história da igreja, tantos mártires, tantas pessoas crentes no Senhor, que morreram por causa desse nome. Esses mártires fazem parte desses vencedores que morreram, então fazem parte desse filho varão. Isso é diferente das primícias, que são os vencedores vivos. Além do arrebatamento do filho varão e das primícias, existe um outro grupo de vencedores que está no capítulo 15 de Apocalipse. Esses são os chamados vencedores tardios. São os que vencem o anticristo, a sua marca e o número do seu nome. Eles serão arrebatados para ficar sobre o mar de vidro. Então, vamos ver aqui, só para que
os irmãos possam ter uma ideia, como nós falamos desses três, então vamos ver, quer ver? Apocalipse, capítulo 12, tá? Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. O seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Preste atenção. Então, o filho varão, que são os vencedores que morreram, eles vão ser arrebatados até o trono de Deus. Tá? Isso é diferente de ser arrebatado até as nuvens. Depois nós vamos explicar isso. Porque os vencedores são arrebatados até o trono de Deus. Em Apocalipse 14, nós podemos ver o seguinte, versículo 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo nas frontes escrito seu nome, o nome do seu Pai. Esse Monte Sião é o Monte Sião celestial, onde Cristo está, é também onde está o trono. Então, esse arrebatamento que nós podemos ver é das primícias. Capítulo 14, versículo 4, a segunda parte do versículo diz: são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E aí temos o terceiro grupo dos vencedores, que são os vencedores tardios. Apocalipse capítulo 15, versículo 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Tá certo? Esses também são aqueles que foram arrebatados até o trono, porque, como nós já vimos nos capítulos anteriores, Apocalipse 4 e 5, diante do trono há como que um mar de vidro. Correto? Então, em relação aos vencedores, há pelo menos 3 arrebatamentos diferentes. Além disso, como nós vimos no capítulo 11, na última vez que tivemos comunhão, nós vimos também o arrebatamento das 2 testemunhas, certo? Que foram mortas. Depois de 3 dias, veio o Espírito, daí eles ressuscitaram e foram arrebatados. Então, temos também o arrebatamento individual das 2 testemunhas. Bom, então, queridos irmãos e irmãs, nós podemos ver, existe o arrebatamento dos vencedores nesses diferentes aspectos, e existe o arrebatamento da maioria dos irmãos, que é considerado e é chamado de a colheita. Isso está em Apocalipse capítulo 14, versículos 14 e até 16. Olha só, aqui é o arrebatamento da maioria dos santos. Tá? Já ocorre mais no final da grande tribulação. Diz assim: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já secou. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Tá?
Isso, queridos irmãos, queridas irmãs, se refere aos santos que constituem a maioria, são aqueles que ficaram para a grande tribulação. E chegou um momento que é dito que a seara está madura, correto? Dá para agora colher. Daí quando você colhe tudo, não é verdade? Preste atenção. Quando você planta uma lavoura, ou você tem uma árvore frutífera, sempre tem aquelas plantas ou aquelas frutas que amadurecem primeiro, não é verdade? É muito importante que a gente veja isso. Depois chega o momento que todo o resto amadurece junto, não é? A gente sabe disso, a gente que tem lavoura, a gente vê aí. Também isso é um princípio que está na Bíblia, exatamente falando daí sobre os vencedores e a maioria. Vencedores são aqueles primeiros frutos que amadureceram, podemos dizer. Por isso que uma parte dos vencedores é chamado de primícias, tá? Em Levítico capítulo 23, versículos 9 a 10, diz o seguinte, tá? É muito importante porque esses versículos do Antigo Testamento, Levítico, nos mostram um princípio do arrebatamento. Levítico 23, versículos 9 e 10. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Então, observe, antes da colheita existe a primícia, são aqueles que primeiro amadureceram. Esses que amadureceram primeiro, deve-se trazer um molho e deve-se trazer ao sacerdote. Em outras palavras, são trazidos para o templo de Deus. Eles não são levados para o celeiro. Ao resto da colheita, quando aquela lavoura amadurece e quando você colhe, daí você leva para o celeiro. Mas aqui diz que aquela primeira parte tem que ser levado para o sacerdote. Êxodo 23, 19, primeira parte do versículo, tá? Êxodo 23, 19, assim, diz que as primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Está vendo? Então, os vencedores são levados para o trono de Deus, para a presença de Deus, para o desfrute de Deus. Não são levados, as primícias não são levadas para o celeiro. Agora, quando o campo está maduro e colhe, isso sim é trazido para o celeiro. E a Bíblia nos diz que nós somos a lavoura de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Digamos que tem um homem que tem uma plantação, de árvores frutíferas. Então o que ocorre? Quando surgem as primeiras frutas, os primeiros frutos maduros, ele traz para casa, não é? Para eles comerem, não é verdade? É isso aqui, ó. É que nem quando chega na época do milho verde, né? Os primeiras espigas de milho verde, a gente já encomenda, ó. Traz aqui, eu quero comer milho verde, né? Daí eles trazem, certo? O resto do milho verde, daí eles levam lá para fazer silagem, outras coisas. Mas as primícias do milho verde eu trago para casa, tá vendo? Isso aqui é algo importante.
Então você pode ver, tem aqueles primeiros que amadurecem, então vai para a casa de Deus, é para o desfrute de Deus. Por isso os vencedores são arrebatados para o trono de Deus. E a colheita, a maioria, depois as pessoas são arrebatadas até as nuvens. É muito importante que a gente veja que existe essa diferença dentro do princípio. O que amadurece primeiro vai para casa. O que amadurece depois vai para o celeiro. Correto? Você sabe, os grãos, né? Tem uma lavoura, os grãos começam a amadurecer. Então, vem o sol, vem calor e seca, tira toda a água, não é verdade? Daí o grão fica seco. É porque amadurece. Então a grande tribulação vai ser que nem esse calorzão aí, que vai fazer todo mundo amadurecer, vai fazer todo mundo secar. Bom, meus irmãos, eu não quero passar por esse calorzão da grande tribulação. Eu quero ser primícia, né? Eu quero ser primeiros frutos. Correto? É muito importante que nós vejamos isso. Os irmãos conseguiram compreender a diferença entre os vencedores e a maioria? Como os vencedores são arrebatados até o trono de Deus e a maioria depois ele é arrebatado até as nuvens. Então você vê esses dois aspectos do arrebatamento: arrebatamento dos vencedores e arrebatamento da maioria. E o arrebatamento dos vencedores é muito importante que se diga, vai ocorrer antes da grande tribulação, tá? Então, vamos ver sobre alguns pontos. Por que Deus quer arrebatar os vencedores? Do que os vencedores vão se livrar? Primeiro, então, vamos ver Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22. Diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio no mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Isso se refere principalmente ao povo judeu, ao remanescente do povo judeu, tá? Mas aqui fala sobre essa questão de haverá uma grande tribulação que nunca ocorreu antes. Nem antes e nem depois haverá. Correto? Então, os vencedores, porque eles já estão maduros, eles vão ser arrebatados antes da grande tribulação. Segundo aspecto, também que é importante que a gente veja aqui, tá? Está em Lucas 21, versículos 34 e 35, que diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Aqui, olha só, é muito importante que a gente perceba o que está escrito aqui. Ele diz assim: o Senhor diz para nós nos acautelarmos, cuidarmos de nós mesmos, para que nós não fiquemos na seguinte situação, que o nosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações do mundo,
para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Significa, seja um vencedor, não permita que quando chegar a grande tribulação, isso chegue como um laço, porque isso vai sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. Está vendo? Deus quer livrar os vencedores desse laço, dessa situação. Como um laço, como uma armadilha. Você sabe que essas palavras do Senhor Jesus aqui em Lucas 21 mostram uma grande armadilha que o inimigo de Deus está armando e preparando, e essa armadilha já está funcionando. Uma armadilha serve para pegar animais, ou se você lançar uma rede, né, é para você conseguir pegar peixe. Então, esse laço é como se fosse uma grande rede. E tem 3 coisas ligadas a essa rede. Tá bom? Então, primeiro ponto, ele fala que é muito importante que a gente perceba, tá? Ele fala assim: seu coração fique sobrecarregado com a consequência da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Só para que os irmãos compreendam melhor, vamos ver o que King James atualizada diz. Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades dessa vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha. E na versão revista e corrigida, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, quer dizer, o que come, da embriaguez, do que bebe, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, existem 3 grandes coisas, 3 grandes aspectos que querem nos prender, chama a nossa atenção, faz com que a gente fique preocupado com isso e se esqueça do nosso destino, a gente se esqueça de nós preocuparmos, cuidarmos de nós mesmos espiritualmente para sermos vencedores. Nós nos preocupamos só com as coisas dessa terra e deixamos de nos preocupar com as coisas espirituais. Então você pode ver aquelas consequências da orgia. No grego significa tontura ou dor de cabeça causado pelo excesso de vinho. Então, se você está preocupado com o vinho desse mundo, você acaba tonto, com dor de cabeça. Está vendo? E existe outro significado, significa estar preocupado só com o que vai comer. E quando fala de embriaguez, é do que vai beber, se encher do vinho desse mundo, tem o prazer nesse mundo, se esquece das coisas de Deus. Então você pode dizer, não, dessa questão da orgia, né? da glutonaria, embriaguez, isso eu não caio. Mas olha o terceiro, que é o que mais nos preocupa: preocupações desse mundo, preocupações dessa vida, ansiedade dessa vida terrena. Isso não nos pega? Você fica ansioso pelas coisas da terra, pelas coisas do dia a dia, e se esquece da parte espiritual. Consequentemente, você não vence. Consequentemente, você não cresce, não amadurece. E aquele dia, quando chegar, vai pegar como um laço.
O mundo inteiro, o sistema do mundo inteiro, é para dar para você o que comer, o que vestir, né? E deixar você preocupado com a vida. Por quê? Porque toda hora apresenta um monte de coisas que você não precisa, mas que você quer porque todo mundo quer. Você acaba gastando dinheiro que não tem, depois fica malhando para poder pagar a dívida, a ansiedade dessa vida, preocupação dessa vida, e não tem tempo para o Senhor. É uma armadilha, não é? O Senhor diz, de uma maneira muito clara, há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. Esse laço, essa rede, nós todos precisamos estudar, trabalhar, ter uma boa casa, mas não é morrer de trabalhar, porque vai morrer mesmo. Os irmãos compreendem? Tem que cuidar da vida espiritual. Não somente nossa, mas também da nossa família. Daí você pode dizer assim, não, mas... Então, é o seguinte, já que o senhor vai voltar, então eu não vou estudar mais. Também, o senhor vai voltar, por que eu vou estudar? Não, eu não vou estudar mais. Você não vai estudar, depois você não vai ter trabalho, e os irmãos vão ter que trabalhar muito mais para ofertar para você não morrer de fome. O homem caído é assim. Olha o que diz aqui, quando vai ocorrer o arrebatamento, como serão as coisas. Mateus 24, versículos 40 e 41. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Está vendo? Olha só, é muito significativo que o Senhor Jesus ilustra o momento do arrebatamento, o que as pessoas estavam fazendo. Estavam trabalhando. Não estavam orando. Não quer dizer que não é para orar. Entende? É para tirar aquela ideia de que, eu não vou trabalhar, agora eu vou viver numa caverna, esperar a volta do Senhor. Não é assim. Você viver na caverna sozinho, você não vai amadurecer. E você vai ficar do mesmo jeito. Aqui mostra 2 trabalhando, um será tomado e deixado o outro. Qual é a diferença dos 2? Por fora era igual. Mas por dentro, um é aquele que vive na comunhão com o Senhor, entendeu? Está trabalhando no campo, mas está orando interiormente, cantando hino, né? Tá certo? Trabalhando, mas não se deixando dominar. 2 mulheres trabalhando no moinho, é trabalho pesado no moinho, não é? Tem que empurrar aquela mó. Trabalho pesado. Mas uma é levada e deixada a outra. Não é a sua atividade exterior, é a sua atividade interior que vai fazer diferença. Porque exteriormente esses 2 eram iguais. Então todos nós precisamos ter um viver normal, mas um viver normal na presença de Deus. Um viver normal no corpo de Cristo, um viver normal desfrutando do Senhor. Isso é muito importante, porque esses princípios estão na palavra de Deus. Então aqueles que acham, não, eu não vou mais trabalhar, vou esperar pela volta do Senhor. Olha só, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10.
Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Outras palavras é o quê? Paulo está falando, todo mundo tem que trabalhar. Está vendo? Esse negócio de eu não vou trabalhar para esperar a volta do Senhor, isso não é sinal de que é espiritual. Isso é cair na cilada do diabo. E no versículo 12, a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Está vendo? Uma palavra no Senhor, trabalhar para comer o pão. Então temos que estudar, temos que trabalhar, temos que ser diligentes, manter as coisas em ordem, porque nós somos o testemunho de Jesus nessa terra. Qual que é o significado espiritual do arrebatamento? É ser levado até a presença do Senhor. Você deseja ser levado à presença do Senhor? Deseja? Então viva hoje na presença do Senhor. Porque estranho é o seguinte: eu desejo ser levado à presença do Senhor, mas hoje eu não quero viver na presença do Senhor. Os irmãos entendem aqui como há uma contradição? Não, eu não quero viver na presença do Senhor. Mas eu quero ser arrebatado. Ué, você quer ser arrebatado para o quê? Só para fugir, né? Mas aí ele tem outro lugar para fugir. Então, eu gostaria que todos nós pudéssemos tocar na essência espiritual do coração de Deus quando se fala do arrebatamento. Se eu vivo hoje na presença do Senhor, naquele dia eu serei arrebatado. Certo? Ontem, né, o Nélio ainda estava mencionando para mim lá na reunião, disse, né, Enoque andava com Deus, né? Chegou um momento que Deus arrebatou ele, porque ele disse assim, ele está andando comigo todo dia, e à medida que ele ia andando com o Senhor, ele se elevava espiritualmente cada vez mais, né? Deus disse assim, vem cá de uma vez. Isso é arrebatamento, deve ser assim para nós. Então você quer ser arrebatado, querido irmão, querido irmão? Eu quero. Então eu quero viver na presença do Senhor, para naquele dia ser arrebatado para a presença do Senhor. Tá? Outro ponto a respeito da importância do arrebatamento, por que vai haver arrebatamento para guardar os vencedores? Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então aqui mostra aqueles que guardaram a palavra do Senhor, na perseverança, perseveraram na palavra do Senhor, na presença do Senhor. O Senhor diz, eu vou guardar vocês da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, aqueles que defendem o arrebatamento depois da grande tribulação, não tem como explicar esse versículo. Porque esse versículo fala, eu vou livrar você dessa provação que virá sobre o mundo inteiro. Significa, não vai passar pela grande tribulação. E também, vamos ver um quarto ponto que a gente precisa ver sobre essa situação da grande tribulação vir sobre toda a terra. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então aqui mostra que essa grande tribulação virá no momento que andarem dizendo paz e segurança.
Então é algo que não estão esperando. Então, por isso que quando a gente vai lendo os versículos, diz: Senhor, eu quero ser arrebatado, viu? Eu quero ser arrebatado, não quero passar por essas coisas, não. Outra razão, quinto ponto. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Por isso, festejai, ó céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o filho varão é arrebatado, isso depois a gente vai ver nos detalhes de Apocalipse 12, o diabo é lançado para a terra. Miguel e seus anjos, junto com os vencedores, lutam contra o diabo, e o diabo é lançado para a terra, e ele cai aqui na terra cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta, e ele vai fazer o máximo para causar dano aos santos, aos filhos de Deus que permanecerem na grande tribulação. Sexto ponto, está no versículo, Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Depois que o diabo é lançado para a terra, ele vai começar, ele vai estar irado contra a mulher, essa mulher universal que gerou o filho varão. Daí ele vai pelejar com a descendência da mulher. A descendência da mulher tem dois aspectos: os que guardam os mandamentos de Deus são os judeus, e tem o testemunho de Jesus, são os cristãos salvos. Correto? Então, olha só, o diabo, ele vai pelejar, ele vai perseguir. Sétimo ponto, Apocalipse capítulo 13, versículo 7, fala daí do anticristo, que é a besta guerreando contra os santos. Apocalipse 13, 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Aqui mostra, o anticristo vai lutar contra os santos e vai vencer. Tá certo? Porque ele será derrotado na vinda de Cristo. Quando o Senhor voltar a chegar os ares, daí vai pelejar contra o anticristo, falso profeta e os seus seguidores. Todas essas coisas terríveis estão por vir. E Deus preparou um caminho para nós, com o arrebatamento. E esse caminho está disponível. Não está disponível? O Senhor já fez a parte dele, depende de nós, não é isso? O Senhor já deu tudo para nós vencermos. E essa grande tribulação vai ocorrer. Certo? Bom, isso aqui foi uma parte sobre o panorama geral. Na próxima vez que tivermos comunhão, ainda vamos dar o panorama geral do arrebatamento, para só depois entrarmos em detalhes de cada um desses arrebatamentos, para que nós tenhamos uma visão clara. Por que nós estamos tocando esse assunto? Porque isso tem relação com o nosso viver, com a nossa vida, com a nossa pessoa. Se lembra, eu havia falado, nós vamos abordar o livro de Apocalipse, não focando nas profecias, nas catástrofes, mas nas experiências que todos necessitamos diante do Senhor, para que possamos ser esses vencedores. Amém?